Olá, meu nome é Flávio Levi. Desculpe o palco que estou usando, mas estou com suspeita de Covid, aguardando o exame. Vocês não precisam usar máscara enquanto eu falo. Graças a Deus, a tecnologia permite isso. Mas eu sou um poeta trovador. Todo trovador é um poeta, mas nem todo poeta é um trovador, porque a trova exige uma série de minúcias, detalhes, e que precisamos prestar muita atenção para fazer uma boa trova. A trova são 4 versos. Eu chamo de verso, a gente chamamos de verso as frases. Cada frase corresponde a um verso. Esses 4 versos correspondem a uma trova, se ela for, segundo a UBT hoje, rimando a última palavra do primeiro verso com a última palavra do terceiro verso e a última palavra do segundo verso com a última palavra do quarto verso. E que dê um sentido completo. A trova exige isso. Por exemplo, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. A menina quando dorme põe a mão no coração. Rimou? Sim, rimou. Pelo menos a segunda com a quarta. Que antigamente não, fora da UBT você pode fazer uma trova rimando assim, segundo Luiz Otávio, que considera também como trova. Mas as regras da UBT hoje não permitem isso. Mas essa batatinha quando nasce, ela embora rimou a segunda com a quarta, que a gente poderia considerar uma trova, não é considerada uma trova porque ela não tem um sentido completo. Ela não fala nada. Ela não te dá nenhuma informação de alguma coisa que aconteceu ali. Você está falando da batatinha e a menina quando dorme. Não tem relação uma coisa com a outra. Entende? Então, trova é assim, são 4 frases, cada frase chamada verso, esses 4 versos compõem uma trova, que rimando a primeira com a terceira, a segunda com a quarta, e que tendo um sentido completo, é uma trova, tá? Se vocês forem entrar em algum concurso da UBT, tem que ser nesse formato, tá? Uma trova tem que ter 7 sílabas tônicas. Aí já começa alguma coisa. O que são sílabas tônicas? Não é uma sílaba comum. A sílaba tônica é... você fala uma palavra, por exemplo... Trova, por exemplo. A sílaba tônica é a mais forte, então é a tro. Entende? E se você deixar... Se essa palavra estiver na última palavra... ela termina a contagem ali, ela não, o vá não é contado. Entende? Somente a última sílaba tônica é contada. E existem algumas junções de sílabas, aí existe um... Se vocês... não se pode... É muita explicação para ser dada, mas a União Brasileira de Trovadores, ela tem um manual de trovas, um livro pequenininho, custa barato, que vocês podem pedir na UBT aqui de São Paulo e eles mandam para vocês, tá? Ou vocês mandam o dinheiro de alguma forma e eles te mandam. Esse livrinho é muito bom para acompanhar a gente na confecção das nossas trovas para a gente ir se aperfeiçoando. Então, essas sílabas tônicas, a gente vai entrar um pouquinho mais para diante. Agora, eu queria falar sobre... Tá voltando. Por que não volta? Então, vamos lá. Eu telefono, contudo, se ouço o toque da chamada, seu telefone está mudo ou você que está mudada? Veja lá, eu telefono, contudo, rimando com seu telefone está mudo.
Se eu ouço o toque da chamada, rimando, ou você está mudada. E dá um sentido. Eu estou telefonando, escuto o toque da chamada, mas ou será que você me atende, ou o telefone está mudo, ou você que mudou, quer dizer, ficou calada, não quer falar comigo. É mais ou menos isso. Então está dando um sentido. Então consideramos uma trova. Mas vamos lá para a tonicidade. Nesse caso agora, nós temos essa mesma trova, só que vou explicar um pouco sobre a métrica. Eu telefono com tudo. Tá? Então, para trova, considera-se até o tu, que é a sílaba mais forte. Eu telefono com tu. Então são 7 sílabas. Se você for contar as sílabas comuns, as sílabas comuns, eu telefono com tudo. Aí você considera eu tudo, mas na trova não. Agora eu mudei um pouco a original, em vez de eu coloquei CA, é para mostrar uma coisa. Você pode, esse CA, se você fala numa sílaba só da sua boca, o CA, você pode contar essas duas como uma sílaba só. Você deve contar. Então, CA, o toque da chama, parou aí. Então, 7 sílabas tônicas. Agora, se eu for contar as sílabas normais, vocês vão ver. C-A, o toque da chamada. Tem 9 sílabas comuns. Então, é diferenciada essas sílabas. Seu telefone está mudo. Então, eu juntou ali, porque foneticamente você fala numa sílaba só. Telefones. Você não fala seu telefone está mudo. Você fala seu telefone está mudo. Então, unindo o NE com o ES é uma sílaba só. Tá? E termina no mu, que é a última sílaba. Seu telefone está mudo. Seu telefone está mudo. Parou no mu. 7 sílabas tônicas. Senão seriam 9 sílabas comuns. Ou você quis, esse quis também junta, porque você fala numa sílaba só. Ou você que está mudar. Parou aí. 7 sílabas tônicas. Então vocês vejam que é diferente, né? A sonoridade também, a rima, né? Conforme a rima também tem lá suas regras, mas vou dar apenas uma pincelada. Por exemplo, a sonoridade é que está valendo, tá? Se você tem palavras que terminam diferente, mas que possuem a mesma sonoridade, você pode considerar ela como uma rima. Por exemplo, assim, alguma coisa na... Um dia eu caí num poço. Meu Deus do céu, minha nossa! Parecia mais um fosso, tendo no fundo uma poça. Então, se vocês forem ver, poço está rimando com fosso, mas uma se escreve com C cedilha e a outra se escreve com 2 S's. E como nossa está rimando com poça, embora se escrevam diferentemente. Mas a sonoridade é a mesma. Então, um dia caí num poço. Meu Deus do céu, minha nossa! Parecia mais um fosso, tendo no fundo uma poça. Perfeito. Está dando... Tem um sentido, dizendo que você caiu e que esse poço parecia mais uma poça. Tudo bem.
é considerado uma trova. Mas, por exemplo, não é toda palavra, às vezes, que tem um sentido, se às vezes a sonoridade, se tiver um detalhe, qualquer coisinha antes, que diferencie, ela não é considerada rima. Tem até algumas que poderiam ser consideradas, mas também não são, por causa que o Brasil é muito grande. E em alguns estados se falam de um jeito e outros se falam de outro jeito. Por exemplo, festival rima com pica-pau. Festival, pica-pau. Não. No sul fala-se muito festival, o L é muito sobressaído. No São Paulo e para cima já nem tanto. Então, comeu bem, fui ao cinema assistir ao festival. Até parece que você fala com mal no nosso estado. Quando apareceu o pica-pau. Mas se você for falar isso no Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles vão falar: comeu bem, fui ao cinema assistir ao festival, onde apareceu o pica-pau. Não está rimando. Como a, a UBT, União Brasileira União Brasileira dos Trovadores, ela não pode permitir que algumas trovas sejam consideradas em alguns estados e no outros não. Então isso não é considerado uma rima, de forma alguma, tá? Algumas coisas que eu ainda não falei. A trova sempre começa com o primeiro verso, a primeira palavra do primeiro verso tem que ser maiúscula, as outras minúsculas. A não ser que alguma forma gramatical, como ponto, como travessão, reticência, alguma coisa que vá obrigar que a palavra seguinte seja maiúscula. Senão, a primeira letra da primeira palavra maiúscula e as outras todas minúsculas. Isso é muito importante para quem for concorrer na prova na UBT, tá bom? Outra coisa também que eu queria falar, que talvez tenha ficado alguma dúvida, quando eu falo a última sílaba tônica, por exemplo, trova, a tônica termina, você para de contar no tro, mas a rima vai até o vá, vai trova, a rima trova com outra coisa, por exemplo, nova. Como temos nesse exemplo aqui. Então nós temos aqui um poema quis fazer. Um poemeu é uma sílaba só. Poemeu. Então são 7 sílabas. Terminou tudo certinho no zero. Mas de uma maneira nova. Tá? Aí o nova termina nas 7 sílabas. Tá certinho. Porque como é a 7ª sílaba, ela conta as sílabas até ali. Mas a rima vai rimar nova, você vai ver mais adiante. Estudei para saber e aí fiz uma trova. Terminou a tônica na tro, mas a rima vai até o vá. Então, trova rimando com nova. Isso parece uma coisa óbvia, mas às vezes tem gente que não percebe isso. Considerado 3 tipos de trova, né? Nós temos trovas lírica, a filosófica e a humorística. A lírica fala de amor, saudade, paixão, sentimento, entusiasmo, ardor. Eu não pus aí um exemplo, mas vou falar agora. Quis olhar nos olhos teus. E aí logo percebi que eles olhavam para os meus. Tive vertigem, caí. Essa é uma trova lírica, fala de amor, fala de paixão, entusiasmo. Uma trova filosófica
contém algum grau de filosofia máxima, uma máxima ou ensinamentos morais. Por exemplo, quem disfarçar a má fama com artimanha e engodo, põe água em poça de lama querendo limpar o lodo. Quanto mais água ele vai jogar ali, mais lama ele vai fazer. Essa é uma trova filosófica. E a trova humorística, que faz rir ou contém alguma coisa divertida. De avião jamais, dizia, que a chance ao azar não dava. E um Boeing caiu em um dia no carro em que viajava. Essa é uma trova humorística que faz a gente rir, que é um tipo de uma piada. Tem outras coisas mais, né? Mas como eu falei de início, é só uma pincelada que eu estou dando. Tem muitas outras coisas que você vai descobrir conforme for se aprofundando nas trovas. O que eu fiz agora foi mais um chamariz para você tomar um pouco de coragem. Tente fazer uma trova. Verifique a rima, verifique a tonicidade dela e coisa. E quando você fizer uma trova, mesmo que ela seja imperfeita ainda, você vai ver que é uma delícia fazer trova. Você está passando uma mensagem de amor para alguém, você está passando um pensamento filosófico de alguma coisa interessante, você está fazendo alguém rir e você está criando. Isso que é importante. Você está criando alguma coisa para os outros aproveitarem. E é uma delícia. É muito, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos, é um passatempo maravilhoso. E eu aconselho, até como medida terapêutica, cada um de nós viemos a ser um dia um trovador. Mas, continuo dizendo, eu preciso fazer uma correção, porque eu me equivoquei um pouco quando eu falei sobre as sílabas. Então, voltando àquele quadro, não é 7 sílabas tônicas, simplesmente o verso termina na 7ª sílaba quando for tônica. As outras, então, eu telefono com tu. Essa é a sílaba tônica. Então, na última sílaba tônica, ela tem que ser a 7ª sílaba. Isso que eu queria falar, mas eu fiz o quadrinho e não fiz explicando direito. Então, se há o toque da chama, é na 7ª. Se há o toque da chama. Aí, para a 7ª sílaba tônica, termina o verso ou a frase. Eu peço desculpas e agora corrigindo, tá? Obrigado.